Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 1 e versículo 2. Depois iremos para o versículo 8 e até o versículo 10. Leremos até o versículo 10. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Lucas nos diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deixem suas Bíblias abertas, por favor, nessa parte de Lucas capítulo 15. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o momento quando Jesus ele contou essa parábola foi quando os publicanos e pecadores estavam indo até ele, junto dele, para ouvir sua mensagem. E quando os escribas e fariseus, ao observarem este ato de Jesus receber publicanos e pecadores, esses fariseus e escribas, eles começaram a murmurar de Jesus, dizendo, versículo de número 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, se referindo a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Vocês sabem muito bem que na sociedade dos dias de Jesus, os publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano, eles eram considerados pelos fariseus e doutores da lei, os escribas, cidadãos indignos da comunhão dos santos, indignos de estarem na sinagoga, indignos de serem recebidos nas casas dos judeus e dos judeus irem para as casas deles. E vocês também sabem que o termo pecadores, que nós encontramos aqui no versículo de número 1, podia se referir a todos que não seguiam as etiquetas e as regras dos fariseus e dos escribas, etiquetas e regras religiosas, as cerimônias que eles haviam inventado, até com um bom zelo, para as pessoas não quebrarem a lei de Deus. Então, quem não seguia estas etiquetas, estas regrinhas, poderiam ser e seriam muito bem taxados de pecadores. E por isso, meus amados irmãos, naquela sociedade dos dias de Jesus, dos dias dos fariseus e escribas, um crente ele não deveria ter contato e muito menos comer na casa de um publicano ou de um gentil ou recebê-los em sua mesa. Mas era o que Jesus fazia. O texto diz que este recebe pecadores e come com eles. Em outras partes das Escrituras, nós sabemos que Jesus Cristo ele foi pichado como sendo um beberrão e um comilão, porque ele estava sempre ensinando o Evangelho em uma mesa, e nestas mesas onde ele ensinava havia pecadores e publicanos junto com ele. O que nós podemos ver no estudo do Evangelho é que o Senhor Jesus ele não repudiava
publicanos e pecadores somente porque os fariseus e os escribas consideravam essas pessoas indignas. Jesus não entrava nessa. O Senhor Jesus os recebia e chegava até mesmo a comer com essas pessoas e beber com elas e até se queimar diante da sociedade hipócrita e religiosa que ele vivia. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer, e é necessário salientar isso para evitar maus entendimentos. Jesus ele recebia publicanos, prostitutas, falava até com adúlteras. Lembre-se da mulher lá do poço, a mulher samaritana. Ele recebia pecadores. Agora o detalhe que eu quero salientar: ele recebia essas pessoas não para apoiá-las nos pecados que elas cometiam, mas Jesus recebia essas pessoas para comunicar a elas o Evangelho de Deus e a salvação pela fé no Filho de Deus. Lucas ele falou: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus usava isto para que essas pessoas pudessem ouvi-lo, ouvir o Evangelho da graça de Deus. Era o próprio Deus descendo e se colocando no meio de pecadores, e não só de pecadores, mas de pecadores que viviam em grosseiros pecados. Assim fazia o nosso Salvador. Recebia essas pessoas, mas ele não estava dando a impressão que estava aceitando os pecados dessas pessoas e as apoiando a continuarem a viver nesses pecados. Por essa atitude de Jesus de receber pecadores, os fariseus e escribas recriminavam o Filho de Deus. Por quê? Porque, como eu já disse a vocês, repito, receber essas pessoas era uma ofensa à moral e aos bons costumes estabelecidos pelos doutores da lei daquela época. Em Israel. Agora, como Jesus é Deus, Jesus ele estava sabendo das murmurações que estavam sendo feitas contra ele por causa destes atos dele. Lucas ele diz: e murmuravam os fariseus. Eles estavam reclamando, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sabendo da murmuração, o que é que Jesus fez? Jesus ele passou a contar 3 parábolas que estão ligadas a esse episódio. A parábola da ovelha perdida, que em outra pregação nós já ouvimos a pregação sobre a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola, que é a parábola que é conhecida como do filho pródigo. Nesse domingo, agora nesta noite, o Senhor ele nos traz o ensino sobre a segunda parábola. Porque na primeira parábola, como nós já ouvimos a pregação, Jesus ele apresentou a verdade da graça de Deus, falando sobre a parábola do bom pastor, que se encontra nos versículos de número 3 até o versículo número 7. Jesus ele falou que um bom pastor
ele buscava a ovelha perdida. Ele tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma, ele deixou 99 ovelhas no aprisco e foi buscar aquela ovelha perdida até achá-la. E esta parábola, ela nos ensina que Deus, ele se alegra muito mais com um pecador verdadeiramente arrependido do que 99 fariseus e escribas que se acham justos aos seus próprios olhos. Pessoas religiosas e que se acham justas aos seus próprios olhos podem ser 99, não alegram a Deus. Um pecador arrependido, isso sim alegra a Deus. Na parábola do bom pastor, temos a reprovação de Jesus aos religiosos hipócritas e o ensino de Jesus sobre o que para Deus é algo feliz. Um coração contrito, quebrantado na presença de Deus, e não religiosidade que nos leva a nos acharmos justos diante de Deus. Isso alegra a Deus. Isso o Senhor nos contou na parábola do bom pastor. A segunda parábola, que é a parábola que nós temos como base da nossa pregação e exposição nesta noite, é a parábola da dracma perdida. E nessa parábola, Jesus, ele nos proclama a mensagem dele no seguinte tema. O tema da nossa pregação é: Deus se alegra com o arrependimento de pecadores. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Deus se alegra com o arrependimento de pecadores. A parábola da dracma perdida tem uma personagem que é uma mulher que está muito ansiosa por achar um dracma que ela havia perdido. E as crianças devem estar pensando: o que é um dracma? Um dracma, pequenos irmãos e todos os grandes irmãos que estão neste culto, era a moeda grega básica que circulava na Jerusalém nos dias de Jesus Cristo. A dracma era uma moeda de prata e ela valia uma diária de um trabalhador daquela época. Então, um trabalhador, ele poderia ganhar um denário, que era uma moeda grega que tinha o mesmo valor da dracma. Depois de um dia de trabalho, chegava o seu patrão e dizia: essa aqui é a sua diária, tome uma dracma. Então a dracma, que era uma moeda de prata, era um valor que ela tinha naquela época de uma diária do trabalhador. Talvez as 10 dracmas fossem parte do dote de casamento daquela mulher e que ela usava com muito orgulho e alegria como sendo um enfeite para ornar a sua cabeça, para colocar em seu cabelo, prender o seu cabelo. Lembrando assim, meus amados irmãos e irmãs, o seu grande valor para seu esposo, porque era parte do dote. E também lembrando a ela aquele momento especial que foi o seu casamento. Possivelmente assim, essas dracmas, elas eram usadas pela mulher da parábola. E desse modo, a dracma perdida, ela tinha um valor sentimental mais do que um valor financeiro. Era como sendo uma peça de uma joia preciosa da aliança de casamento, vamos pensar dessa forma. Algo que tinha um valor sentimental em primeiro lugar para ela, do que um valor financeiro somente. Talvez isso explique a pergunta de Jesus no versículo 8. Veja a pergunta de Jesus. Jesus fala: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la?
pergunto, qual dentre as senhoras aqui, casadas, não faria uma busca cuidadosa, diligente, dentro de sua casa para achar uma joia especial que lembrasse o dia do seu casamento? E eu espero que vocês, senhoras, estejam com seus casamentos afinados, porque muitas vezes pela tentação, a tentação é: eu não quero nem lembrar que eu estou casada, quanto mais da joia que eu perdi dentro da casa. Esse não deve ser o sentimento. Mas vamos pensar no sentimento cristão, quando as senhoras e os senhores colocam seus casamentos como uma coisa muito preciosa, e por ser tão preciosa nós temos, está com essa luva aqui, mas nós temos joias preciosas, uma aliança de ouro, quem pode ter uma aliança de ouro, qualquer outro apetrecho que você possa usar que lembre o seu casamento. Então, qual das senhoras aqui, perdendo uma joia desse tipo, ou parte dessa joia, não vasculharia a sua casa para poder achá-la? Claro que qualquer mulher faria isso. Jesus, ele faz uma pergunta que a resposta era como se fosse: sim, nós faríamos. Possivelmente tinha mulheres ouvindo Jesus. Assim a mulher da parábola fez. Veja que Jesus, ele coloca palavras que falam dessa ansiedade, dessa busca. Ela buscou cuidadosamente e trabalhosamente encontrar a dracma perdida. Ela acendeu a lanterna, uma lanterna, naquela época uma candeia. Pois as casas de Israel, crianças, as casas humildes de lá, naquela época, eram casas escuras. Elas não tinham janelas, a luz do sol só entrava pela porta. Havia algumas casas que os donos das casas, eles tiravam um tijolo da parede, deixavam um buraco para que pudesse entrar a luz do sol e sair também a fumaça do fogão ficar dentro. Não era feita a sua casa não, e havia outras casas que dentro de um só cômodo, até eles guardavam as suas ovelhas, os seus animais de estimação para não serem roubados à noite. Veja, então era um lugar escuro. Então Jesus, ele fala que ela acendeu uma candeia para procurar. Mas não somente isso, o que é que ela faz também? Ela varre a casa e a procura diligentemente. Por quê? Porque o chão daquelas casas da época de Jesus não era assim, feito o chão da igreja ou da sua casa, com cerâmica, tudo ajeitadinho. Era chão batido em muitas delas, de barro batido. Outras que poderiam ter um pouco melhor de dinheiro, eles colocavam umas pedras grosseiras e era o piso, ele não era certinho, e as pedras elas não se encaixavam certinhas, e ficavam feito como umas brechas. E nessas brechas, aquela dracma poderia cair, e vinha a poeira, e vinha outras coisas, e cobria a dracma. Então aquela mulher com a lanterna começou a varrer, começou a procurar, tirando aquilo que poderia impedir uma mesa talvez, e assim até achá-la. Nós podemos ver que de fato ela estava ansiosa. E essa ansiedade pode ser explicada por esse valor possivelmente sentimental dessa dracma, que embora que hoje em dia o casamento e os seus símbolos, os símbolos que lembram o casamento, não sejam tão valorizados, e nós devemos tomar muito cuidado com isso como cristãos. O casamento tem que ser tido não como sacramento, mas como santo matrimônio. Embora que hoje não seja valorizado,
para qualquer mulher e esposo, mas especialmente para qualquer mulher que valorize os símbolos de seu amor matrimonial, faria o mesmo que fez a mulher da parábola que Jesus estava contando. Ela só descansaria quando encontrasse a dracma perdida, e aquela mulher procurou com muito cuidado e trabalho até achá-la. E o Senhor Jesus, para nos conduzir, primeiramente conduzir os seus ouvintes primeiros, aqueles que estavam ouvindo diretamente a parábola dele naquele dia, mas também a nós que estamos ouvindo Jesus pela pregação, para nos conduzir ao ensino da parábola. Então, Jesus Cristo, ele descreve a reação da mulher que achou a dracma, versículo número 9. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Que alegria! Quem não agiria assim? Qual mulher não agiria assim? Imagine você se fosse descrever uma mulher alegre nos dias de hoje, né? Você poderia ver já que aquela mulher ia usar as suas redes sociais, ela botar a foto, ia tirar uma foto com a dracma lá, colocaria no Facebook, colocaria no WhatsApp, Instagram, ia mandar um convite para todas as suas amigas: olha, queridas amigas, né? Achei a dracma, venha fazer uma festa comigo, que coisa boa. No instante, mais de 100 pessoas ou muito mais, a internet ia estar cheia dessa foto dela com a dracma perdida, se isso fosse nos dias de hoje. Muita alegria Jesus está dizendo que ela teve. Você pode estar pensando: mas rapaz, uma festa por uma dracma, somente por uma pecinha de uma joia que talvez lembrasse o casamento dela, né? Será que essa mulher não era exagerada demais? Não foi uma alegria muito exagerada dela? Para que uma festa? Parece que é uma reação absurda dessa mulher. Parece, né? Parece. Mas esta alegria muito grande, que pode até parecer exagerada da nossa parte, era aquilo que Jesus queria nos falar, ressaltar, chamar a nossa atenção. Porque o que é uma parábola? Uma parábola é uma história com um ensino dentro. Jesus aqui, ele está querendo ressaltar a alegria. Ele quer ressaltar júbilo. E por isso ele segue, versículo 10. Veja, por favor, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele não falou somente a palavra alegria, ele falou júbilo. É muita alegria, é feita uma festa, assim como aquela mulher tinha feito quando achou a dracma perdida. Ela chamou suas amigas, ela chamou as suas vizinhas e disse: venham festejar, venham se alegrar comigo, eu achei a dracma que eu havia perdido. Então veja como o Senhor Jesus, ele quer nos chamar a atenção para a grande verdade que ele quer nos ensinar nessa parábola. Ele quer nos mostrar que é grande a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Isso é a verdade. Deus, ele se alegra com o arrependimento de pecadores. Veja como o nosso Deus, ele é diferente. Ele não pode ser uma criação da imaginação dos homens. Os falsos deuses, porque só existe um Deus, é o nosso Deus.
o Deus que se revela a nós na Sagrada Escritura e na criação. Ele é o único Deus, o resto é falso. E todos os deuses das nações gentias eram invenções dos homens. E o nosso Deus não é um Deus como estes falsos deuses criados pelos homens. Estes deuses, se você estudar a história da mitologia pagã, são deuses indiferentes para com os seus adoradores. Eles não estão nem aí para os seus adoradores. São deuses furiosos e esperando somente uma oportunidade para poder enganá-los, matá-los, destruir a humanidade. Isso é a história da mitologia criada pelo homem. Mas o nosso Deus não. É um Deus que não precisa de nada e Ele cria tudo. É um Deus que não precisava de homens e Ele criou homens, seres tão fracos, seres tão insignificantes diante de um sol e diante de outros seres viventes. Mas um ser que Ele criou e Ele disse: eu vou fazer você a minha imagem e vou fazer você ser a coroa da minha criação. Eu vou fazer você, homem, ser aquele que vai reger em meu nome todas as coisas aqui nesta terra. Esse foi o Deus. Onde você vai encontrar na mitologia tal Deus? E esse homem que foi criado segundo a imagem de Deus, como aprendemos hoje pela manhã, foi o mesmo homem que se rebelou contra Deus lá no Éden, pecou contra Deus, querendo fazer o seu estado paralelo, querendo ser igual ao seu Criador no conhecimento do bem e do mal, que pecou, morreu e trouxe morte para todos os seus descendentes. Mas esse Deus de amor e de misericórdia é um Deus que foi e veio, foi o Deus e é o Deus que planejou o resgate para estes homens. Você pode imaginar um Deus assim? Não. Não tem como imaginar. Mas esse é o Deus que se revela na Escritura. E esse Deus, Jesus revelou na sua pessoa, na sua palavra, no seu ensino. É um Deus que se alegra quando pecadores se arrependem. Esse é o nosso Deus. O texto diz que há júbilo diante dos anjos de Deus. Quem é que está jubilando? É o próprio Deus. Não fala que há júbilo dos anjos aqui, fala que há júbilo diante dos anjos. É claro que os anjos se alegram quando há pecadores arrependidos, mas quem está se alegrando aqui é o Santo Deus. Ele se alegra, diz Jesus. Assim nós temos a moral da história, assim nós temos o ensino da parábola. Deus se alegra com o arrependimento de pecadores. Nosso Deus, Ele ama de fato pecadores. Ele ama tanto pecadores, mas tanto, de tal maneira que o Evangelho nos diz que Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para encarnar, a fim de salvar todo pecador que nele cresce. Existe maior prova de amor do que esta? O apóstolo Paulo nos questiona em Romanos, em Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Existe mais prova de amor do que esta? Deus entregar o seu Filho unigênito, aquele que nunca o decepcionou, aquele que nunca pecou, para morrer por mim e por você. A prova do amor de Deus é essa. Ele enviou seu Filho para nos buscar. Ele enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando pecadores se arrependem de seus pecados e confiam somente em Jesus Cristo pela graça de Deus, para serem salvos por Cristo,
Então Deus se alegra muito diante dos seus anjos que estão com Ele nos céus. Há festa nos céus. Festa? Você imagina uma festa nos céus? É isso que Jesus diz em outros lugares. E aqui Ele diz que há júbilo. Veja, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, o Senhor Jesus, com essa parábola, Ele está revelando o nosso Deus, quem é o nosso Pai, mas também Jesus, Ele está confrontando os fariseus e escribas e todo e qualquer hipócrita religioso que não se alegra quando pecadores se arrependem. Jesus, Ele confronta com essa revelação acerca da alegria de Deus quando pecadores se arrependem. Aqueles que estavam criticando a Ele porque Ele estava recebendo publicanos e pecadores e comendo com eles. E não somente isto, Jesus Cristo, quando estava falando essa parábola, era uma parábola pública. E a murmuração estava comendo lá no meio do povo, proliferando-se diante das pessoas, porque murmuração não é uma coisa que só fica no coração, mas ela se promove. Jesus estava mostrando que aqueles fariseus que estavam criticando a Ele, aqueles escribas, apesar de serem tão conhecedores da palavra de Deus no Antigo Testamento, eles não mostravam a marca de um verdadeiro filho de Deus, ou verdadeiros filhos de Deus. Por quê? Porque se eles fossem filhos de Deus, eles estariam tristes por pecadores estarem se arrependendo? Não, porque o Pai se alegra com pecadores que se arrependem. Consequentemente, aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que são filhos de Deus de verdade, que receberam o Espírito do Pai, consequentemente imitariam seu Pai, se alegrariam com o arrependimento de publicanos, de publicanos, de prostitutas, de adúlteros, de pecadores. Jesus estava confrontando e Jesus estava assim revelando que aquela liderança de Israel murmuradora não eram filhos de Deus. Pelo menos naquele estado que eles estavam vivendo ali. Pois Deus age diferentemente daqueles que estavam murmurando Jesus, recriminando a Jesus, porque o Filho de Deus estava recebendo pecadores e comendo com esses pecadores. O Senhor Jesus, Ele mostrou claramente qual deve ser o nosso sentimento quando vemos, testemunhamos pecadores se entregando a Jesus. Ou quando nós vemos irmãos da igreja que, por seus pecados, sejam ele idolatria, seja ele por fraqueza, eles se afastam da igreja e eles voltam em arrependimento sincero, confessando a Deus os seus pecados. Qual deve ser o nosso sentimento? O nosso sentimento deve ser de alegria. Qual deve ser o nosso sentimento que impulsione também a obra de evangelização? Para que mais pecadores, pela graça de Deus, sejam levados pelo Espírito Santo mediante a pregação da palavra a se arrependerem, porque isto alegra a Deus. Qual deve ser o nosso sentimento também em relação aos nossos pecados? Pecados que nós não queremos nos arrepender, porque nós sabemos que pecado entristece a Deus. E se eu quero alegrar a Deus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, porque Ele se alegra com pecadores que se arrependem. Isso significa também os meus pecados, mesmo eu estando dentro da igreja.
Deus, Ele se alegra muito. Portanto, encerrando, meus irmãos, se alegre, jubile com o arrependimento de pecadores. Trabalhe por isso, ore por isso. Faça festa no céu. Sabemos que isso é obra da soberania de Deus, mas estou falando da nossa responsabilidade. Trabalhe com isso. Busque ser um instrumento de Deus para que mais pecadores sejam levados ao arrependimento, se arrependam sinceramente, de coração, caiam aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que a festa no céu seja algo constante. Faça isso por amor a Deus, porque quem ama quer a alegria daquele que se ama, e Deus se alegra com o arrependimento de pecadores, diz o Senhor. Amém. Vamos orar.